eles, tá? São casos que Ok, estão rolando, tá? Que estão começando do zero. Então é tá. até legal para vocês verem as dúvidas e as dificuldades que a gente também tem. Não é porque nós trabalhamos com transplante todos os dias que a gente tem resposta para tudo. Muito pelo contrário, a gente também fica cheio de dúvidas. Quando o caso é muito fácil, ele é fácil para todo mundo. Quando ele é difícil para todo mundo, né? Então, É verdade. é muito importante que vocês ouçam isso também e entendam as dificuldades que a gente tem. Ok. É, então, nós vamos começar por esse primeiro caso aí, uma paciente chamada Domingas, de 40 anos, que foi admitida hoje aqui no nosso hospital. É, eu mesmo fiz a admissão dela hoje de manhã cedo. É uma paciente de 40 anos, que relata que em fevereiro ela fez uso de um suplemento alimentar para emagrecer, chamado Original Ervas, que ela comprou no Mercado Livre, popularmente conhecido como seca-barriga. Nossa. E aí, a partir de março desse ano, ela começou com um quadro de icterícia. Ela foi internada nesse hospital São Bernardo, que foi o hospital que encaminhou ela para a gente. Foi investigada lá e fizeram uma série de exames com ela, entre sorologias, ressonância, tomografia, até CPRE ela chegou a fazer lá por suspeita de uma icterícia obstrutiva. E aí ela saiu da internação em março sem um diagnóstico de final, um diagnóstico presuntivo de hepatite a esclarecer, foi encaminhada para segmento ambulatorial no convênio dela, que é um convênio bem ruim que tem aqui em São Paulo, chamado Notre Dame, e acabou perdendo o segmento por conta da pandemia de Covid, que fecharam vários ambulatórios e tudo mais. E agora, no fim de junho, ela foi readmitida naquele serviço com piora da icterícia e uma referida confusão mental. Novamente, ela foi submetida a uma série de exames lá de investigação, que não chegaram a lugar nenhum. E aí a equipe que estava cuidando da paciente contatou a gente com a hipótese de uma insuficiência hepática aguda grave ou hepatite fulminante para transferência, quando eles constataram que o INR dessa paciente vinha se alargando. Ela não tem nenhuma outra queixa, a única queixa geral que ela tem é icterícia mesmo, mal-estar, sem alergias, sem cirurgias abdominais prévias, nada, o histórico dela absolutamente insignificante do ponto de vista de antecedentes mórbidos, né? Sinais vitais dela na entrada que vocês podem ver aqui no cursor: PA de 11/7, 88 de frequência cardíaca, 19 incursões respiratórias por minuto, saturando 96%, sem febre, com uma glicemia de 110. Bom estado geral, hidratada, corada, a cianótica ela está ictérica, na verdade, não é anictérica, não tem nenhum estigma de hepatopatia crônica, o aparelho cardiovascular e respiratório dela sem alterações, o abdômen não possui ascite, nem nenhuma visceromegalia, não tem baço palpável, não tem fígado palpável, não tem edema generalizado e, sobretudo, não tem encefalopatia hepática. Os exames que ela encaminharam para nós, que encaminharam para nós lá do outro hospital, mostravam uma elevação de transaminases em torno de 1.000 há 15 dias atrás e agora mais ou menos 200, 300 de TGO e TGP, oscilando nessa faixa. Ela tem hiperbilirrubinemia, as custas da fração direta, uma bilirrubina total de 30, mais ou menos, com, se não me engano, 28, 29 de direta, fosfatase gama-GT normais, e ela vem cursando com uma plaquetopenia de início recente. Ela tinha, em março, uma plaqueta em torno de 120.000, e agora, que também não era normal, mas agora ela está ficando ali na casa de 50.000. INR de outro hospital de 3 e 4, um MELD calculado de 32, sorologias para vírus A, B e C negativas, e ela trouxe com ela exames que mostram ausência de sinais de hepatopatia crônica ou hipertensão portal. Ou seja, ela tinha um fígado macroscopicamente normal no ultrassom, na colangio-ressonância e na TC de abdômen, sem nenhum sinal de dilatação de via biliar. Então, eu vou passar a bola aí para os residentes, né, para que eles me digam quais são as hipóteses diagnósticas e qual a conduta inicial que nós devemos ter nesse caso.
Vamos lá, meninos, vocês que falam. Eu queria uma pergunta só antes. Não, você não Nessa. tem direito, Fernanda. Meninos que vão falar. Então, Não, vou assim, começar com os R mais baixos aí. O pô, Gabriel. sacanagem. Eu estava vendo aqui, nesse caso, faria, tipo assim, já fez o estadiamento, né, do Child dele, o Meld. Só que a minha dúvida, assim, nesse, é porque, assim, ela não tem estigma de patopatia crônica, né, mas a questão laboratorial dela que está alterada. Eu não sei se, talvez, a tomografia com a ressonância, assim, com contraste, para poder avaliar se tem alguma alteração vascular nela, se tem alguma coisa que possa indicar essas alterações, assim. Não, só dois comentários aí. Primeiro, o child, nesse caso, você não vai aplicar, porque ela não é uma paciente cirrótica. Tá? Então, child para ela não serve de nada. O score Child Pug é um score de classificação de risco para pacientes com cirrose. Ele é voltado para avaliação pré-operatória de cirurgias gerais, principalmente cirurgias abdominais, mas que pode ser extrapolado para a estratificação de risco de evolução de doença. Então, para ela aqui, o Child em si não vale nada. O MELD dela é um MELD alto. O MELD, sim, ele pode ser usado para predizer risco de mortalidade relacionado às hepatopatias de um modo geral. Então, ela tem um risco considerável de hepatopatia. A sua pergunta a respeito da parte vascular, todos esses exames que ela fez conseguiram avaliar a patência de veia porta e das veias hepáticas. Então, ela foi descartada, por exemplo, uma trombose de veia porta, trombose de artéria hepática e trombose das veias hepáticas também, que poderiam levar a um quadro de síndrome de Budd-Chiari. A síndrome de Budd-Chiari, só um terceiro comentário, ela não costuma cursar com esse tipo de alteração que essa paciente tem, né? É um quadro que predomina a hipertensão portal, sobretudo a ascite. Então, seria excepcional que ela tivesse uma síndrome de Budd-Chiari com esse tipo de manifestação. Outras doenças vasculares, como síndrome veno-occlusiva, eventualmente podem até cursar com alterações parecidas com essa que ela tem, mas não é o típico, tá? Entendi. Vamos lá, então. Quais são as hipóteses diagnósticas? O que vocês acham? Doutor, Patopatia medicamentosa. achei que a gente tem que pensar que essa paciente ela tem uma síndrome ictérica a esclarecer e uma elevação de enzimas hepáticas. Ela já tem esse histórico de ter tido essa alteração há alguns meses atrás e não ter dado seguimento. Apesar de tudo, ela vem evoluindo com uma queda das enzimas hepáticas. Então, eu acho que o que teria que ser avaliado nessa paciente ela realmente suspendeu a medicação que ela estava fazendo uso? Ela começou a fazer uso de alguma nova medicação para poder observar se tem alguma relação direta entre a suspensão da medicação ali atrás e o início de alguma nova medicação com a elevação ou queda das enzimas hepáticas. Aparentemente, pelo que eu vi, já tem sorologias negativas. Essa paciente, eu acho que talvez, ela é mulher de sexo feminino, não sei, talvez avaliar perfil de autoanticorpo, pedir o FAM para descartar que tenha uma hepatopatia autoimune. Tá bom, assim, calma lá, vamos devagar com a dor aí primeiro. Tudo no raciocínio clínico é você pensar por etapas. Ou seja, você começou muito bem, depois foi metendo os pés pelas mãos. Você pensa assim, qual que é o diagnóstico sindrômico dessa paciente? O que que ela tem? Tem uma síndrome ictérica. Excelente. Então, o diagnóstico dela é uma icterícia a esclarecer. O que que você precisa fazer para nortear o seu raciocínio daqui para frente? Porque o que que dá icterícia? Icterícia, pedra na vesícula, com obstrução do canal dá, tumor dá, hepatite dá, hepatite alcoólica dá, tudo isso dá icterícia. Hepatite por droga, autoimune. A gente já tem algumas coisas prontas que foram encaminhadas para a gente. Então, você acredita, por exemplo, que essa icterícia dela seja uma colestase obstrutiva, por exemplo? Não. Então, descartamos uma coisa. Então, você imagina que onde que está
o problema dela? O problema está na via biliar, extrahepática, intrahepática, está no fígado, onde que está? Não, na minha visão, tá no fígado. É uma doença de natureza provavelmente hepatocelular. Por que isso, inclusive? Porque a gente tem exames aqui que mostram que ela tem um predomínio de lesão hepatocelular. Ela tem bilirrubina, transaminases elevadas, fosfatase e gama-GT normais. Então, o problema deve estar nos hepatócitos mesmo, né? Então, a gente já sabe que é uma doença, é uma síndrome ictérica, como você mesma colocou, que cursa com elevação de transaminases e, mais recentemente, uma disfunção sintética, né? Porque ela tem INR alargado e tudo mais. A gente já tem algumas informações que permitem a gente descartar que ela tenha, a priori, pelo menos, uma icterícia obstrutiva, né? Então, realmente, eu concordo com você. Aí, agora que a gente tem esse norte diagnóstico, esse norte semiológico para a gente fazer o raciocínio, a gente precisa pensar se ela tem uma doença aguda ou crônica. Pela temporalidade da doença dela, é muito difícil a gente saber, que é uma doente que está há pelo menos aí 4 meses, vamos dizer, 3, 4 meses, evoluindo com um quadro arrastado de icterícia, né? De alteração de bioquímica hepática e icterícia. Então, ela está justamente naquele limiar entre uma doença aguda e doença crônica. Até 6 meses, a gente pode acreditar que ela tem uma doença aguda. O que não quer dizer que ela já não tivesse uma doença crônica subjacente, que por um motivo qualquer, que provavelmente nesse caso foi o tal do seca-barriga aí, descompensou a doença dela que vinha bem. Agora que a gente sabe que o problema está no fígado, que não é uma icterícia obstrutiva, que tem essa natureza meio crônica, a gente tem de fato que pensar nas etiologias. O que dá isso? Vocês já falaram algumas coisas aí. Hepatites, né? Hepatite A, B e C, ela não tem. Doença autoimune, ela não tem. Quer dizer, vamos investigar se ela tem. Poderia ser, por exemplo, uma doença de Wilson? Pouco provável. Assim, não enxergo como uma opção tão forte para ela nesse momento. Mas pode ser. Sim. Pode. Pode ser, por exemplo, uma hepatite medicamentosa pelo seca-barriga? Pode. Pode ser. Pode. E ela já parou de usar esse remédio. Ela usou lá em fevereiro, início de março, e não usou mais, tá? Só para complementar a informação aí para vocês. Okay. Pode ser, por exemplo, uma hemocromatose? Pode. Não pode. Pela idade? Hemocromatose é uma doença, primeiro, de homens, que é mais comum em homens, de idade mais avançada do que a dela, e não cursa com quadro agudo, né? Sim. Pode ser uma deficiência de alfa-1 antitripsina? Eu não sei. Não creio. Alfa-1 é mais jovem, né? Deficiência de alfa-1. Alfa-1 é uma doença crônica também. Na maioria das vezes é diagnosticada ou pelo quadro respiratório, ou no explante do transplante, ou quando você tem uma suspeita diagnóstica alta, em pacientes com cirrose criptogênica, né, que você vê as inclusões lá da alfa-1 antitripsina nos hepatócitos. Então, também não é o caso. Felga, e nesse primeiro momento dela, em março, ela teve alargamento de INR? A gente não tem essa informação, Fernanda. Eu até olhei os exames dela, não tinha exames tão antigos, não. Os exames que ela trouxe foram de junho para cá. Tá. E por que essa pergunta da Fernanda é importante, meninos? Para ver se ela já tinha alguma hepatopatia prévia, algum sinal de hepatopatia prévia nessa INR dela, para fazer. É bem por aí, porque se vocês imaginarem, se essa paciente tivesse um MEL de um INR alargado de 3 em março, e ela fosse uma paciente aguda, ela já tinha morrido agora, porque o fígado já tinha ido embora. Ou ela tinha se recuperado totalmente, ou ela tinha morrido.
Então, se ela tivesse 3 de NR em março e continuasse com 3 de NR agora, provavelmente ela tem uma doença cronicamente descompensada, né? Como muitos cirróticos que a gente vê no ambulatório, às vezes, que ficam Sim. meses, anos, às vezes, com 2, 3 de NR, né? Então, vamos lá. O que vocês fariam com ela? Essa paciente chegou aí para vocês na Santa Casa. Qual que vai ser a conduta de vocês antes de vocês falarem com os assistentes perversos que mutilam vocês e maltratam vocês aí todos os dias? Esses meninos só choram, Felga. Imagino. Fazer Vai lá, Natália. E aí? Esse exame de imagem dela é recente? É recente. E bom, Felga? Tô me metendo já. E de boa qualidade? Mais ou menos, Fernanda, mais ou menos. Tá. Eu não cheguei a ver os CDs com as imagens, mas são hospital meio rasteiro, assim. Tá. Eu vi as chapas lá, os filmes impressos e realmente não parece ter hepatopatia crônica, não. O fígado parece ser normal, mas... Tá. Mesmo sendo mais ou menos, mas nada gritante, nada que saltou aos olhos, né? Não, não. E eu que via doente, posso falar assim, que eu me surpreenderia se ela tiver uma doença crônica. Não dá para falar, porque ela é totalmente eutrófica mesmo. Não tem nenhum estigma de hepatopatia, mas, enfim, pode ser que ela tenha, né? Os exames vão mostrar isso para a gente. Mas vamos lá, o que vocês fariam, meninos? Investigação inicial aí, até o assistente chegar. Básico. Aparentemente, ela já tem o o MELD, né? Que já tem até o resultado aqui, MELD sódio 32. Já tem sorologias negativas. Já tem um exame de imagem recente. Coagulograma, como é que tá os outros? Tem informação do restante do coagulograma dela? O restante, o que você queria? TP e TPA? O TP já Tudo... tem NR aí, né? ela tem um TPA discretamente alargado. Fica ali naquela faixa de uma vez e meio, 2 vezes o limite superior do normal. E aí, Natália? O Gabriel, ou o Júnior, ou Isabel, Ciane? Eu acho que depois de ver como é que tá esse MELD dela, e até pela condição dela, eu ia ver se ela tem critérios ou não para transplante. Está na lista. Tipo, Né? uma avaliação se ela tem alguma contraindicação absoluta ou relativa para a realização de transplante hepático. Doutor, como Mas calma lá, primeira... deixa eu só falar uma coisa. A gente não pode mandar uma doente para o transplante sem saber o que ela tem, viu? Isso. Com certeza. Porque isso daí é preparar o caldo para o desastre. Às vezes a gente até não tem diagnóstico definitivo para mandar o doente para o transplante, mas tem um diagnóstico, por exemplo, do hepatite fulminante, que é uma situação que a gente pode não saber o que levou até aquilo, mas sabe o que tem que fazer para resolver. Mas o ideal sempre é você ter uma boa noção do que está acontecendo antes de listar o paciente e transplantar, tá? Então, assim, eu falo isso bastante com a Fernanda e com o Rafael aqui, que o transplante é uma coisa muito boa quando é muito bem indicado, sabe? Que você tem muita tranquilidade no tipo de procedimento que você está propondo, que vale a pena correr os riscos do transplante, porque não é um passeio no parque nem nada disso, viu? Sim. E eu tenho acompanhado as reuniões aí de segunda-feira, eu tenho visto aí o que gera um transplante mal indicado ou duvidoso aí, né? Exatamente. Nós estamos hoje, meninos, para vocês terem uma ideia, com uns 10 pacientes internados lá no nosso hospital. Dos 10 pacientes internados, nós temos, eu acho que aqui, a grosso modo, na minha cabeça, um que está indo para um retransplante hoje, uma que seria candidata a um outro transplante, mas não foi porque
ela é uma paciente com poliinfectada e vai acabar falecendo. Um terceiro que está indicado o retransplante para ele, e um quarto que está na UTI que foi submetido a um outro transplante que o enxerto não funcionou. Então, vocês imaginem, 40% da nossa internação hoje é de pacientes com transplantes, de certa forma, mal sucedidos, né? Então, assim, vocês imaginam que nós tomamos bastante cuidado com essas indicações de transplante, a gente segura muito, mas ainda assim acontece esse tipo de coisa. Então, se o ferrolho já é apertado e acontece isso, imagina se a gente soltar demais, né? Sim. Mas vamos lá. Então, o que a gente precisa nesse primeiro momento, para ter uma noção do que está acontecendo? Vocês precisam saber, por exemplo, já de cara, assim, o quê? O que vocês têm que ter para avaliar esse caso? Exames básicos, gente. Pensa no mais simples possível, que vai dar informações que são relevantes para a conduta inicial. Vamos lá, hemograma, função renal. Fora que já está realizado, porque assim, na minha cabeça já foi realizado função hepática, coagulograma, bilirrubina, creatinina, sódio, eletrólitos no caso, né? Albumina. TGO e TGP você dosaria nessa fase também ou não? Eu dosaria, sim. Dosaria para acompanhar a curva das enzimas hepáticas dela. Vocês acham que vale a pena pedir, por exemplo, um beta-HCG para essa paciente? Afinidade reprodutiva. Né? Vocês acham que, por exemplo, isso não pode ser uma esteatose aguda da gravidez? Nossa, Felga. A esteatose aguda da gravidez é mais no terceiro trimestre, né? Pois é, se vocês acharem que é uma esteatose aguda da gravidez, eu tenho que voltar lá para a faculdade, porque Ela se já não tiver ia, uma grávida... ela ia estar... Não, assim, pediria uma maternidade reprodutiva, eu podia até pedir um beta, mas não pensaria em esteatose aguda da gravidez. Assim, espera-se que a gente saiba esse dado, né? Mas ela pelo menos saiba se ela está grávida. Mas é bom pedir, viu? Nessa situação aí é bom pedir. Não, pediria como screening, mas não pensando em alguma doença aí do terceiro trimestre, né? Uma doença grave como esteatose aguda da gravidez. Não. Mas então, gente, o que a gente fez com ela no início foi basicamente estadiar a doença dela, que é justamente o que vocês falaram aí. Eu vou abrir os exames iniciais dela aqui, tá? Deixa eu só achar aqui. Ó, aqui à direita a gente tem os exames iniciais dela, tá? Eu vou subindo aqui para vocês. Eu ia falar aqui, mas o Guilherme ficou me tirando a atenção. Eu faria exames de autoimunidade, que está na faixa etária aí. Repetiria a imagem, para ter uma imagem boa. Começaria até com ultrassom mesmo, que se for um bom exame vai dar os dados que se isso aí se ela já tinha alguma doença hepática prévia, né? Certo. Bom, vamos lá então. Esses daqui são os exames da admissão dessa paciente. Tem um beta-HCG indetectável, tá? Esse valor aqui é abaixo do limiar de detecção, que está aí no canto superior esquerdo, tá? A gente acabou dosando uma amônia dela, porque como veio como fulminante, isso daqui não serve muito para diagnóstico para a gente, mas reforça um pouco a impressão se ela tiver algum comemorativo a mais de insuficiência hepática. Tem uma gasometria venosa que mostra tudo ok, tá? Não tem acidose, não tem nada. Por que a acidose nesses casos é importante, meninos? Vocês têm ideia? Qual causa de insuficiência hepática que cursa muito com acidose, que é um dos critérios, inclusive, de indicação de transplante? Insuficiência hepática aguda. Sim. Uma chance, hein? É só uma mesmo. Essa daí não tem conversa. E é pouco frequente aqui no Brasil. É muito comum na Inglaterra, em associação com álcool. Ai.
O residente Ó. que acertar ganha um jantar pago pelo Rafael lá no Remanso do Bosque essa semana. Fechou o remanso. Papai, por favor. Ai, Natália, hein? hepatopatia por... Ai, não. Fala, Paracetamol, gente. Paracetamol. Pô, Natália falou da até que era na acidose. Inglaterra. Fiquei com medo, gente. Não, mas mas vocês não é pra podem ter falar, não medo. tem problema não. Mas vamos lá. Então, gasometria dela tá ok. Hemograma dela aqui, ó. É HB de 11,2. 11,6. Não tem VCM alargado, ou seja, a chance de ser uma crônica é pequena. Desculpa aqui que eu esbarrei. Leucócitos de 12.000. Não tem um desvio importante, predomina neutrófilos. Plaqueta 127.000. O normal do nosso hospital aqui é até 150, o limite inferior da normalidade. Então, é discretamente reduzido. E ela tem o INR de 4,78. Fator 5 dela corrobora esse INR baixo de 10,9. A gente ainda não tem o resto da bioquímica hepática. Isso daqui foi só o que saiu agora, tá? É um caso que realmente está acontecendo neste momento. Nós vamos descobrir juntos aí o que ela tem. Então, esse INR Nossa, já vem alargando, né, doutor? Porque o último INR veio alargando. Do último laboratório que o senhor tinha, de 3,6, está em 4,48. Isso, era 3,4 o último que a gente tinha e está em 4,78. E esse fator 5 aí também, ó. Bem baixo, né? Bem baixo. O fator 5, meninos, até 50% ele é considerado normal. Abaixo de 50% já é um fator 5 reduzido. O critério de Clichy para indicação de transplante por hepatites fulminantes, para pacientes acima de 30 anos, se eu não me engano, ele considera, acho que 30% de fator 5. Então, essa paciente tem uma redução bem importante do fator 5. Isso daí significa o quê? Significa que ela tem uma disfunção de síntese grave, né? Bilirrubina alta, disfunção de síntese grave, mas sem cefalopatia. Então, com esses exames iniciais, que diagnóstico presuntivo que vocês podem dar para ela? É uma hepatite fulminante? E aí, Doutor, eu Natália? acredito que seja. Sim. Oi? É um INR que vem alargando. É uma paciente que ela está com problema não, está com deficiência na síntese. Eu acredito que seja assim, que possa ser, né? Mas é uma hepatite fulminante ou não é? Então, Não, segura, Natália, sim ou responde não? agora não. Não me responde agora não. Vou dar mais uma colher de chá para vocês. Vamos acabar de ver os exames dela aqui. Ó, eu não vou mostrar todos aqui. Ela tem um eletrocardiograma normal, tem um ecodoppler normal também, tá? Não tem alteração nenhuma. Vamos abrir aqui o laudo do ultrassom dela. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Patologista que se preza tem que saber ver a imagem. Vamos ver as imagens do ultrassom dele aqui. Esses meninos fazem rodízio em ultrassom, Fernanda? Só a Natália. Não, só a Natália. Então Que tem viu que fazer alguns, está rodízio fazendo em mais ultrassom. biópsia, na realidade, mas ainda não tá muito vendo a parte da imagem mesmo. Vou colocar aqui as imagens do ultrassom dela, tá? Isso aqui, ó, é o lobo esquerdo do fígado dela. Aqui é a porta, o hilo, né? A porta aparentemente pérvia, né? A gente vê que tem fluxo. Aqui é a artéria hepática. Essa onda apiculada que vocês veem aqui é o pico normal de uma artéria hepática sadia, tá? Aqui novamente a artéria hepática. Aqui a vesícula meio murcha, né? Sim. E o fígado, a gente vê uma coisa aqui, nessa imagem próxima da vesícula, a gente vê essas áreas esbranquiçadas aqui. Vocês sabem o que é isso? Fibrose periportal. É mais edema, viu, Rafael? Não chega a ser fibrose, não, tá?
Mas pode, em pacientes crônicos, a gente chama isso Certo. de fibrose mesmo. Mas vocês veem o fígado aqui, ó, é um fígado bem razoavelmente homogêneo, não é um fígado com aspecto de cronicidade. A veia porta dela, que está medida aqui no canto inferior esquerdo da tela, tem a medida da porta, que é de 1 centímetro, até 1,2 é um tamanho normal de calibre de porta. E não parece ser um fígado crônico, não. Isso aqui, o baço dela, não tem alterações importantes. É uma paciente que tem um ultrassom de fígado bem próximo da normalidade. O relatório dela está aqui, ó, fígado com dimensões normais, contornos discretamente lobulados e bordas rombas. Ecotextura homogênea. Ela tem uns linfonodos ali no hilo hepático de até 2,3 centímetros, a porta de 1 centímetro, com edema periportal. E importante aqui, ó, ela tem baço de tamanho normal e sem líquido livre na cavidade, tá? Então, a priori, a gente pode considerar essa paciente como portadora de uma doença aguda mesmo, né? Não uma doença crônica já instalada. Agora eu volto naquela pergunta que eu fiz para vocês, que vocês enrolaram para me responder. Isso daí é uma fulminante ou não é? Sim. Tem Por falou que de você acha? bilirrubina dela? A bilirrubina não saiu. A última que a gente tem é lá do outro hospital, foi de 29,7, se eu não me engano, com franco predomínio de direto. Ela tem cefalopatia hepática? Não, nenhuma. E nunca Ela teve, né, informou a Felga? história dele, nunca teve. Informou a história dela perfeitamente. Doutor, acredito que seja fulminante. O Gabriel também falou que é fulminante, não foi? Foi. É porque, assim, ela tem uma alteração laboratorial importante na função hepática dela, mas o fígado, assim, nos exames de imagem, está relativamente preservado. Então, isso indica que realmente foi um processo agudo, que ela pode ter sofrido de insuficiência hepática. Posso indicar. Então tá bom, mas aí eu vou discordar de vocês assim, gênero, número e grau. Porque para o diagnóstico de hepatite fulminante, você só faz diagnóstico disso se o paciente tiver encefalopatia. Não existe hepatite fulminante sem encefalopatia. Tá? O grande marcador prognóstico das hepatites fulminantes, das hepatites agudas graves, é justamente a ocorrência de encefalopatia. Tanto que você geralmente indica o transplante de forma inquestionável a partir do momento em que a encefalopatia surge. O que essa paciente tem é realmente uma insuficiência hepática aguda grave, é uma hepatite aguda grave, mas sem encefalopatia. Então, ela não tem uma hepatite fulminante, tá? Ok. Eu não sei, de fato, assim, o que está acontecendo com ela. Os exames todos foram feitos, a gente repetiu as sorologias dela, repetiu o painel de autoanticorpos. Pois não, Fernanda. Essa paciente, inclusive, será que ela já não está cronificando? Porque ela começou a doença em março. A gente não tem o relato de março se ela já teve um NR alargado naquele momento, mas agora ela está evoluindo já com uma plaquetopenia, no ultrassom já fala que tem uns bordos rombos. E assim, a gente sabe que numa hepatite aguda grave, mesmo que não fulmine, nesse processo de tentativa de regeneração, às vezes o paciente fica cirrótico, não é? É verdade, isso pode acontecer. Isso é bastante comum, principalmente nas hepatites A de adulto, né? Hepatite A de adulto, que normalmente tem uma evolução bem arrastada, né? É comum, às vezes a gente até vê paciente desenvolver estigmas de hepatopatia crônica, hipertensão portal na vigência do icto do quadro, né? Mas depois acaba se recuperando e fica sem nada. É o que eu falei com vocês lá atrás, né? Essa paciente, ela difícil a gente falar numa doença crônica, já com uma cirrotização do fígado dela, mas eu acho que provavelmente ela está caminhando para isso, tá? Penso que ela está no meio do caminho. Exatamente, a gente está vendo uma doença caminhar em direção a isso, né? Mas fica o diagnóstico dela como uma hepatite aguda medicamentosa aí, nesse caso, ou não?
Assim, a gente não sabe, né? Porque nós pedimos as novas sorologias, pedimos os autoanticorpos. A gente vai ter que aguardar o resultado desses exames para poder dar um diagnóstico mais preciso, né? Porque, na verdade, assim, o Papai diagnóstico não de tá te ouvindo. hepatite medicamentosa é um diagnóstico feito por exclusão, que você exclui as outras etiologias, né? E o que sobrou acabou sendo isso. Entendi. Então deixa alguma hepatite aguda a esclarecer ainda, tá? Assim. Sim, uma hepatite aguda grave de natureza a esclarecer, tá? Entendi. Felga, e Então, se essa semana o INR dela ficar acima de, de 6,5, por exemplo? Mesmo sem ainda sem encefalopatia. a gente não indica o transplante, viu, Rafael? Tá. A gente teve um caso já há muitos anos, uma menina com doença de Wilson lá no Einstein, que nós demoramos quase uns 20 dias para indicar o transplante para ela com 10 GNR internada, Tá. assintomática. E E aí, ela por tinha uma fim, doença hepática já conhecida, o instalada. Wilson instalada. Aí, por fim, a gente acabou, fez uma biópsia transjugular, que foi um fragmento muito exíguo, mas que tinha fibrose com Era isso que transformação eu ia falar. nodular. Uma vez na Hepato a gente fez isso. Eu ia perguntar se vocês tinham biopsiado, porque se tiver mais de 50% de necrose, aí pode indicar, não pode? Mamãe. Ô, Fernanda, indicar ou não o transplante, a gente pode indicar sem fazer nada, né? Do jeito que ela está agora, se a gente quiser indicar o transplante, a gente pode. O que a gente não pode, nesse caso, é priorizar ela para transplante, né? Porque ela não Entendi. preenche critérios Mas ela diagnósticos para hepatite tem fulminante. 32, Que aí então ela ela precisa ter encefalopatia, né, Isso, isso. para receber a situação especial aí, Se né? ela A fizer um priorização. flappingzinho ali, a gente pode priorizar ela. Uhum. Ainda mais com o fator 5 de 10% aí, né? Aí Sim. ela iria fechar o critério de clichê. Ela fecha o Kings também. Porque, só A para vocês bilirrubina, entenderem, INR, a idade, ela fecha o 15, é verdade. ela fecha. Só para vocês entenderem, meninos, uma coisa é o diagnóstico de hepatite fulminante, outra coisa é o que você vai fazer com a hepatite fulminante do ponto de vista prático, tá? O diagnóstico de sim. hepatite fulminante, as definições mais recentes, a gente geralmente considera pacientes com hepatite fulminante quem desenvolve encefalopatia em até 24 semanas do surgimento da icterícia. Essa é a definição mais aceita na literatura hoje em dia. A legislação brasileira para transplante, ela adota uma definição mais antiga, da década de 70 ainda, que considera portador de hepatite fulminante quem tem encefalopatia em até 8 semanas do surgimento da icterícia. Característica. Então, é um pouco diferente. Essa paciente, por mais que ela tivesse encefalopatia, a gente dificilmente conseguiria listar ela como uma fulminante mesmo. Listar e priorizar como fulminante, Uhum. porque ela tem um tempo de evolução superior às 8 semanas que a legislação pede. A priorização, meninos, só para vocês terem uma ideia, o que significa priorização? Essa paciente a gente pode colocar ela na lista, do jeito que ela está agora, se a gente quiser, como uma Pelo paciente MELD, né? crônica qualquer. E ela vai transplantar por gravidade, ou seja, por MELD. Quem tiver MELD mais alto que o dela, transplanta na frente do dela e por aí vai. Mas se a gente tiver critérios para priorização, ou seja, critérios de gravidade que justifiquem que ela pule na frente de todo mundo, que ela seja realmente priorizada para transplante, aí ela não respeita muito o MELD. Ela pode ter um MELD, vamos dizer, 25, mas como ela está priorizada, ela vai para o topo da lista e o primeiro órgão que aparecer vai para ela ou para uma das priorizações que tiver na frente dela. E o que a gente usa como critério para priorização? Basicamente, a gente usa dois critérios, que são o critério do King's College e o critério de Clichy Hospital Beaujon. O critério do King's College são dois critérios diferentes, um para as intoxicações por paracetamol e outro para as doenças não relacionadas a paracetamol, que seria o que nós utilizaríamos no caso dela. Para os pacientes do King's College, que são priorizados pelo King's College, eles têm que ter encefalopatia com INR acima de 3,5, ou pelo menos 3 das seguintes coisas: bilirrubina acima de 17,5, hepatite não A, não B,
ou reação idiosincrática à droga, INR acima de 3,5 e... Idade abaixo de 10, acima de 40. Não, isso daí é pro... Ah, não, é o King's College mesmo. É, São 5 do coisas. King's Eu College. nunca lembro de cabeça porque eu tenho que colar isso daí, tá? espera aí que eu vou ler aqui. Não, eu tenho Ah. aqui, Rafael. Eu já Mas para compartilho. isso tem a colinha lá, então isso isso daí ajuda vocês a não gente. precisam. Isso daí é uma coisa que a residência vai ensinar vocês, vocês não precisam aprender isso, que depois na vida vocês vão poder colar. Não, isso Eu daí. colo até hoje. Então, Isso eu também sempre dou uma olhadinha. Até porque, assim, vocês pegam mais do que a gente, né? Aqui, graças a Deus, a gente não pega muito. Porque como a gente ainda tem que transferir, no fim, Os casos que a é um gente problema. consegue ver em tempo, a gente manda aí para vocês, né? A gente mandou 2 ano passado. Um foi a Francisca, que tá bem, passou comigo há 15 dias, tá ótima. uhum. A outra, eu nem lembro o nome dela, mas ela acabou indo, ficou acho que uns 4 dias aí e faleceu. Mas Ó, o resto, acho que acaba, os casos que tem acabam morrendo aí sem um diagnóstico, sabe? desse caso aqui, meninos, vocês entenderam as coisas? Ficou alguma dúvida? Não, compreendi sim. Entendi. Vocês entenderam o que é uma hepatite aguda grave, o que é uma fulminante? Sim. Entendi e, assim, o que eu consegui perceber e tirar de informação é que não tendo encefalopatia hepática, eu não caracterizo como fulminante. Exatamente. Condição sine qua non. Acho que a Exatamente. primeira coisa que a gente precisa fazer, como o Felga mostrou aí, assim, a gente precisa definir o que é agudo e o que é crônico, né? Primeira coisa para ajudar nas hipóteses diagnósticas. Definir o que é um caso agudo, o que é um caso crônico, e aí, sendo um caso agudo, a gente vai ver as particularidades, ver se realmente preenche critério para fulminante. Isso não quer dizer que seja uma doença menos grave, só quer dizer que não preenche critério para a gente priorizar para transplante como hepatite fulminante, né? Acho que isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Não é assim, essa paciente é gravíssima, né? Com INR de 4,5. Descartar ela para transplante eu posso. Pode, mas é o que eu te falei lá atrás, né? A gente ainda precisa saber se ela precisa do transplante. Essa paciente ainda tem um caminho aí até a gente definir a situação dela. Porque, vamos dizer, por exemplo, que ela tivesse aí autoanticorpos num título muito alto e a gente opte por fazer uma biópsia, ela tem um fígado muito inflamado, mas com um aspecto histológico bom, sem fibrose em ponte, sem transformação nodular, uma paciente que a gente acredita que com o tratamento ela tem a possibilidade de resgatar. Então, assim, transplantar dá, mas eu acho que a gente ainda precisa consolidar na cabeça da gente a indicação do transplante e o benefício que ela vai colher Se o disso. transplante Tá? se vai ser a melhor saída para ela, né? Exatamente. Pra Pode não ser que a ser gente acabe iatrogênico. achando que tenha opções melhores para ela. Uhum. Tendo visto outros casos parecidos com esse, o que eu acho é que deve ser mesmo uma paciente com hepatite autoimune, que já devia ter uma doença crônica e descompensou provavelmente aí pelo uso da medicação. Com esse grau de função hepatocelular dela, eu acho que dificilmente ela vai escapar de transplantar mesmo, tá? Com INR de quase 5 já, ela dificilmente vai ter margem aí para tratar. E aí a gente entra num outro capítulo, que é uma história bem interessante, mas é conversa para outra hora, que é quando imunossuprimir pacientes com hepatite autoimune descompensada nesse nível, tá? Mas isso é coisa para outro momento. Eu vou mostrar um outro caso para vocês aqui, um outro caso rapidinho, tá? Pelo adiantar da hora, só para vocês continuarem vendo o tipo de dificuldade que a gente enfrenta nessa situação, tá? Essa aqui foi uma outra paciente que nós admitimos hoje. Eu vou ler com vocês aqui a evolução do colega, tá? Na verdade, ela chegou ontem à noite para a gente, vindo de um outro hospital, onde um colega nosso estava vendo ela, tá?
Uma paciente encaminhada de um hospital aqui da Grande São Paulo também, com história recente de piora de função hepática, sendo admitida para avaliação para transplante. Eu vou contar a história para vocês, que vocês vão entender melhor. Essa paciente tem um histórico de ter tido uma hepatite B há 16 anos atrás, que foi diagnosticada no pré-natal dela do segundo filho. Uhum. E ela, na verdade, nunca fez nenhum tratamento de hepatite B, só fez acompanhamento, que o médico na época achou que não tinha indicação de fazer nada com ela. E aí ficou por isso mesmo, ela passou com o médico depois de alguns anos e, por fim, acabou sendo liberada lá do acompanhamento. E ela ficou bem durante anos aí, esses últimos, vamos dizer, 15 anos, 15, 16 anos, não teve absolutamente nada, até que ela teve um Covid em maio, há 2 meses atrás. Ela teve a Covid, ficou internada durante alguns dias, e aí saiu bem do ponto de vista respiratório, se recuperou completamente, mas mais ou menos uns 15 dias depois da alta hospitalar dela, ela começou a notar que ela estava ficando ictérica e um pouco edemaciada. Ela procurou esse hospital de onde ela veio transferida para a gente, foi admitida diretamente na UTI com uma hipótese de hepatite fulminante. Lá nesse serviço, eles mandaram alguns exames para a gente, ela tinha uma bilirrubina em torno de 40, INR de 3 também, sem disfunção renal, e segundo o colega lá da UTI, ela tinha apresentado uns períodos de confusão mental. Com essa história, vocês acham que é mais compatível com o diagnóstico de hepatite fulminante? Ou vocês acham que é uma cirrose por vírus B que descompensou? O que vocês acham? Uma boa chance de ser uma Nesse, cirrose que Essa é descompensou, né? Deixa cirrose, os né, meninos pô? falar, Rafael. Deixa os Desculpa, meninos desculpa, falar. desculpa. O que vocês acham aí? Doutor, eu gostaria de saber se tem algum exame para avaliação se a paciente ela já tem disfunção hepática prévia, se ela já era cirrótica, tinha esse diagnóstico de cirrose mesmo estabelecido. Mas antes disso, o que você pensa? É isso que ele quer saber. Antes disso, sabendo ela tem essa piora do quadro agora e a gente sabe que ela tem essa hepatite B que no fim perdeu o Eu vou, segmento há 15 eu vou anos. É isso fazer que ele quer diferente. saber. se ela for liberada, ela devia já ter desenvolvido imunidade para hepatite B, talvez, né? Vocês estão aí na Santa Casa de Belém, um cara de Santarém liga para vocês e conta essa história. Vocês acham que esse doente tem que ficar lá em Santarém ou tem que ir para Belém para vocês darem uma olhada? Tem que ir para Belém, tem que vir para Belém. Então tá bom. Então a primeira coisa tem que ir para Belém. Por que tem que ir para Belém? Vocês acham que vai dar ruim lá, não é? Sim. Então tá bom. Então alguma coisa vocês já entenderam. Mas voltando aqui ao caso, vocês acham que isso daqui é compatível uma história com uma hepatite fulminante? O que vocês acham? Ou não? Não. Pensa que Não, Assim, pensa que assim, é uma doente que teve uma história de hepatite B lá atrás e teve alta do acompanhamento. sim. Então, eu acho que foi, não sei quem que falou, se foi o Gabriel ou se foi o Júnior aí que falou que provavelmente ela teve um vírus B e ficou imune. Sim, então seria compatível com hepatite fulminante. Ela tem cefalopatia hepática, tem disfunção hepática aguda. Então, tá bom, então a priori a gente deve encarar como hepatite fulminante, porque realmente é o pior cenário possível para ela, né? Então, é uma doente que tem que ir para um serviço de hepatologia, preferencialmente um serviço com retaguarda de transplante, tá? Então, até aí, estamos bem encaminhados, ok? Ok. Então, vamos continuar vendo aqui o Ok. prontuário dela. Ela Exame tem físico ascite. dela aqui na admissão, ó, esse aqui foi o exame que o colega fez ontem, lá na admissão dela. O paciente estava em ar ambiente, confortável, com abertura ocular espontânea, obedecendo a comandos, orientada com Glasgow 15. Aparentemente tinha algum grau de ascite, não usou droga vasoativa na admissão. E aí ele fez a prescrição dela, que foi basicamente uma prescrição de sintomáticos e a coleta dos exames iniciais.
Vamos olhar os exames iniciais dela aqui, tá? Os exames são esses daqui, de ontem. Tem uma amônia de 91,5, bilirrubina total de 25,6, creatinina normal, glicose normal, uma hipopotassemia discreta, PCR levemente aumentada, albumina 3,4, sódio normal, tem uma gasovenosa com uma acidose metabólica levemente descompensada. Essa troponina, não sei porque que foi colhida. HB de 9,6. Leucócitos normais, 47 mil plaquetas e um INR de 4,54. Com isso daqui, o que vocês tendem a pensar a respeito dessa doente? É uma forma aguda ou uma forma crônica? Descompensada. Uma forma crônica. Por que vocês acham que é uma crônica? Ela já tem alguns sinais que indicam que ela tem uma hepatopatia crônica com uma plaqueta diminuída, o INR aumentado. Ela pode ter esse histórico que não está bem esclarecido da hepatite B dela, porque ela não indicou como é que estava assim, se ela era replicante ou não, se ela curou ou não, se ela ficou. Então ela tem pelo menos algum norte assim que indica que pode ser crônica. E até também pelo laboratório dela. Excelente. Depois, hoje de manhã cedo, quando nós chegamos e fomos ver os exames dela, essa paciente tem um anti-HBC total positivo, com anti-HBC IgM negativo, HBsAg negativo, e tem um anti-HBS de 800 e pouco. Ou seja, ela teve contato com o vírus B em algum momento do passado e curou. E a gente sabe que ela curou principalmente porque ela não tem a GHBS, ela não é um mutante precore nem nada disso, ok? Uhum. Isso exclui uma doença crônica, gente, ou não? Não, Por que que não exclui? porque pelo tempo que ela ficou sem realizar o laboratório, a gente não tem como saber se em algum momento ela pode ter desenvolvido uma hepatopatia pela hepatite, por exemplo, pela hepatite B, e que possa ter dado essa lesão que levou ao quadro dela que ela tem atualmente. Tá bom. Vocês lembram aquelas fases da história natural da hepatite B? Sim, não. Quais são aquelas fases? Vamos lá, vamos ver se vocês estão afiados. O silêncio se fez. Olha. A fase de imunotolerância, que é a primeira, né, que acontece na infância e na juventude. Depois. Eles Vamos lá, ainda não gente. falam de hepatite B e acho que também ainda não leram nada de hepatite B, viu? Então tem que ler. Pois Mas existe uma fase tardia da hepatite B, que é justamente quando os pacientes começam a desenvolver o anticorpo anti-E, que denota a redução da replicação de carga viral, e que é justamente a fase onde a gente começa a ter mais lesão do fígado. É uma fase que acontece principalmente depois dos 40 anos. Essa paciente aqui tem, salvo engano, 42 anos. 44. 44? 44, isso mesmo. Ó, Então, Gui, pode ser que ela tenha uma fase crônica que está descompensada aí por algum motivo que a gente não saiba. E olhando os exames que a gente tem dela aqui, ó, vou abrir para vocês aqui o ultrassom de abdômen dela. O ultrassom de abdômen vai reforçar um pouco essa hipótese diagnóstica nossa. Vocês conseguem ver aí na ultrassonografia dela que ela tem nítidos estigmas de hepatopatia crônica, né? Lobo direito do fígado com dimensões reduzidas, contornos lobulados, alteração ecotextural. A porta está ok, o baço não está aumentado, mas tem um pouco de líquido livre na cavidade. Então, essa mulher é uma cirrótica descompensada, tá? Não tem muita dúvida quanto a isso, não. Ou alguém discorda disso aí? Não, concordo. Não. Então, a gente, com isso daí, vocês acham que o tratamento para ela é o quê?
Nós vamos Isso é até tratar o bem vírus comum, B né, e Felga? observar a evolução dela ou não? Ou vamos transplantar direto? Primeiro o pessoal vai responder ao tratamento clínico, né? Aí, se não responder ao clínico, aí depois tenta algum tratamento cirúrgico, aí se falhar todas as alternativas, aí sim que vai para transplante. O que mais aí, gente? Quem que falou isso? Foi Gabriel, né? Gabriel. Isso. É. O Gabriel é R1 da clínica. O que mais aí, os outros residentes? O que vocês acham? Doutor, eu acho que é uma paciente que, já sendo cirrótica, tendo essa descompensação aguda, vale a pena, sim, listar para transplante. Ela já tem imunidade para anti-HBS, então não enxergo como é que a gente poderia alterar no momento o curso da etiologia da doença dela. Então tá bom. Doutor, eu concordo com o que a Natália falou. Se ela já tem o anticorpo para o vírus B, a gente vai tratar o quê? Entendeu? Exatamente. Essa paciente aí é uma paciente que, mesmo que ela tivesse um HBsAg em título que fosse positivo, vamos supor que fosse um vírus B agudo, a gente indicaria transplante para ela, tá? Porque é uma paciente cujo MELD calculado aqui com esses exames que a gente viu é de 36, o que denota um risco alto de mortalidade para ela em até 90 dias. Então, o tratamento para ela é o tratamento cirúrgico como primeira linha, né? Não Sim, quer dizer que a gente transplante. não vá indicar tratamento para vírus B, se eventualmente ela tiver o AGHBS positivo, mas o tratamento para ela é trocar o órgão, porque isso daqui vai evoluir mal. Então, é muito importante a gente fazer esse estadiamento, porque esse caso aqui, diferentemente daquele outro que a gente viu agora há pouco, é um caso que não tem muita dúvida sobre a cronicidade da doença dela. Se é um vírus B que teve clareamento espontâneo da doença, a imunidade mesmo deu conta disso, ou se ela tem uma cirrose por NASH, por exemplo, que descompensou aí na vigência do COVID, ou se ela tinha um vírus B que cirrotizou o fígado, era uma cirrose compensada, e qualquer coisa que aconteceu de maio para cá, que a gente não sabe ao certo o que foi, ela perdeu o fígado, a gente também não interessa. O tratamento para ela aí, basicamente, vai ser transplante. Ela tendo boas condições clínicas, como de fato ela tem, uma paciente de 44 anos, sem comorbidades, sem cirurgias prévias, que está estável, está na UTI, mas nós demos alta para a enfermaria hoje. É uma paciente que está apta a transplante mesmo, não tem muita dúvida A gente disso. acaba indicando, nesse caso, com uma segurança muito maior, né? De Sim, que, sim. e nesse caso, vai ser bom o transplante, porque com esse MELD hospitalizada é 100% de mortalidade em 90 dias, né? Aí é uma É próximo crônica, de né, 100%. Rafael? A gente Então, fica bem tranquilo quanto a isso, porque é uma doente que dificilmente vai Vai melhorar. recuperar, né? Ela tem um fígado já com sinais de doença avançada, né? Então, ela provavelmente tinha uma cirrose que estava plenamente compensada e de 2 meses para cá ela desceu a ladeira, né? O que levou a essa A piora, gente não sabe. a gente não sabe. É o que eu falei com vocês lá atrás, né? Que muitas vezes nesses casos a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe onde que isso vai terminar, né? sim. O que E sabe o precisa que tem que fazer. fazer. E uma coisa interessante só, Felga, que chegou para vocês com uma suspeita de fulminante, né? E a gente Isso, vê isso. bastante isso. Muitos pacientes que chegam para a gente com uma suspeita de fulminante, na verdade, são doenças crônicas agudizadas. É Cuttion O Chronic, né? que o paciente não tinha noção do diagnóstico e mesmo às vezes já algumas semanas em outro hospital, o paciente vem para a gente com 47 mil plaquetas, vem com ascite e vem com uma suspeita de hepatite fulminante. E você vai ver assim, por exemplo, não é difícil da gente, com a primeira leva de exames, a gente já vê que é um paciente crônico, né? Diferente da outra paciente, que é um caso mais difícil, mas assim, Sim, nessa sim. aqui, assim, Mas esse caso tem uma particularidade que é até interessante ressaltar para todos aqui, para vocês dois, inclusive, viu, Fernando e Rafael?
Essa paciente, na eventualidade dela ter um vírus B agudo, a gente conseguiria listar ela como uma fulminante mesmo e priorizar. Sim. Porque muitos pacientes com vírus B, eles ficam com uma doença latente ali durante muitos anos e quando eles sofrem uma mutação precoce, a mutação precoce, só para vocês entenderem o que ela faz um vírus com escape mutante do anticorpo anti-E. O anticorpo anti-E é um anticorpo que impede a replicação viral no organismo. Quando o vírus sofre esse tipo de mutação, ele começa a proliferar descontroladamente. E isso acontece justamente em pacientes em fase mais avançada de doença. Pacientes em fase com doença depois dos 40 anos, que era o caso que eu tinha falado para vocês. Então, nesses casos, é muito comum que esses pacientes se apresentem como hepatite fulminante mesmo. Eles transplantam como hepatite fulminante e depois, quando você vai analisar o explante do fígado deles, é um Era explante de crônico. doença crônica. Então, a legislação brasileira, ela aceita duas situações de doenças crônicas que podem ser listadas como hepatites fulminantes, que são a hepatite B e a doença de Wilson. Então, esse caso aí, se ela fosse um vírus B mesmo, uma paciente com a GHBS positivo, a gente poderia listar ela como fulminante, porque ela teve história de alteração de estado mental, tem exames compatíveis com o diagnóstico de fulminante, para priorização para fulminante, a gente poderia adotar essa estratégia, mas como é um vírus B teoricamente tratado, resolvido, ela tem que ser listada como crônica mesmo. Como crônica, Uhum. sim. E essa paciente, ela fez ressonância? Não fez. Se você olhar o ultrassom que eu mostrei aqui, é um ultrassom de abdômen superior que não mostra nenhum sinal de dilatação da via biliar. Então, assim, a colangio-ressonância nessa situação, ela só vai servir para te trazer mais confusão, sabe? Você não tem necessidade de fazer a colangio-ressonância. Se olhar o exame dela aqui, ó, ela já é colestectomizada e não tem dilatação da via biliar nem intra nem extrahepática. A priori, eu acho que não faria mais nada. Assim, eu acho que se as condições dela forem ok, é transplante direto. Sim, eu concordo. Talvez nessa situação aqui, mais para definição de estratégia cirúrgica do que para diagnóstico ou estadiamento. Fazer uma tomografia. Vale a pena Com fazer certeza. a tomo, entendeu? Se ela tivesse... É outra coisa. Pensa assim, o que uma colangio iria te acrescentar aqui no caso dela? No caso dela, eu pensei assim, porque se ela tivesse uma fibrose de via biliar, aí podia ser, por exemplo, que ela tivesse por exemplo, uma colangite que pode ter sido causada pela sepse que ela apresentou anteriormente, porque no histórico dela ela tinha internado antes, não foi por Covid, aí não se sabe como é que foi, e que depois disso ela evoluiu, e que alguns casos de sepse podem dar uma doença de Caroli, e depois disso evoluir justamente para falência hepática. Mas Isso não. Não, Isso daí você tá misturando misturando as coisas. Juntando as coisas. Mas, não, era mais tipo assim, uma fibrose que pudesse causar essa Não, isso lesão daí é dela. outra coisa. A sepse pode dar um quadro que a gente chama de shock liver, que às vezes você tem até quadros colestáticos relacionados à sepse, que é uma coisa que os mais velhos chamavam de hepatite transinfecciosa, né? Que hoje em dia é um termo que a gente até evita. A doença de Caroli. Hepatite, colangite transinfecciosa. O Caroli é uma doença de cunho genético ligada à malformação de placa ductal, espongiose, angiomedular renal. São doenças bem diferentes, tá? É outra coisa. Doença de Caroli, ninguém pega doença de Caroli. É uma malformação congênita da via biliar. Isso. E você vê alguma coisa no ultrassom, tá? Eu acho que para falar em colangio-ressonância, já tendo ultrassom, teria que ter alguma alteração no ultrassom que me justificasse. Tem uma dilatação de via biliar, quero estudar melhor e vou pedir a colangio-ressonância. Mas se a gente tem ultrassom, principalmente de qualidade, né, que a gente confia, que fala que está tudo bem, é diferente da outra paciente que o Guilherme falou, tem exames de fora de um hospital que a gente não sabe muito bem a qualidade do exame, então a gente pede um exame.
Mas com certeza o primeiro não é a colangio-ressonância, entendeu? Uhum. A colangio-ressonância, meninos, para gente que mexe com doença de fígado e via biliar, é um exame muito limitado no diagnóstico das doenças biliares quando você não tem uma dilatação muito evidente. É um exame muito bom para mapeamento da via biliar, para fins de estratégia cirúrgica e intervenção Anatomia, na né? via biliar, mas que para diagnóstico e estadiamento mesmo, ele tem um escopo muito limitado. Não estou querendo dizer que seja um exame ruim, mas eu Uhum. acho que ele tem indicações muito precisas, tá? Não é para generalizar a colangio-ressonância, não. É um exame Sim, para ser sim. pouco Uhum. pedido, na verdade, até porque nem Entendi. injeta o contraste, não consegue avaliar um monte de coisa, só na É, colangio. é que acho que a gente está cheio de colangiocarcinoma na enfermaria, Felga, e a gente anda pedindo muita colangio. O colangiocarcinoma é uma situação ótima para se pedir colangio-ressonância, né? Pois é, a gente está com 2 hoje na enfermaria, então a gente Então, anda pedindo um pouquinho mais ultimamente, que a gente está cheio de icterícia obstrutiva na enfermaria, entendeu? E não vou nem dizer que bom, porque é um desastre, né? Não, e pacientes jovens, Felga, assim, com doença muito avançada, é duro. Catástrofe, né? É catástrofe. é Felga, deixa eu duro. te Bom, fazer uma pergunta um pouquinho claro, vamos lá. fora. Doença de Wilson, quando tem o comprometimento neurológico, Aham. Cadê? até que ponto o comprometimento contraindica um transplante de fígado? Assim, é paciente que é difícil manter aquele autocuidado, é dependente de cuidado de terceiros. Ô, Rafael, é muito uma questão de funcionalidade, porque o transplante de fígado ele não tem impacto nenhum sobre as manifestações neurológicas da doença de Wilson, né? Em alguns casos, a gente tem até a sensação de que eles podem piorar, mas na verdade, assim, o transplante não modifica o quadro neurológico do Wilson. Aham. Então, o que vai determinar aí a tua É a doença hepática. agressividade para mas assim, o que vai determinar a tua agressividade para tratamento do Wilson em pacientes com quadro neurológico é basicamente funcionalidade dele, entendeu? Uhum. Assim, eu te pergunto porque eu tô com uma paciente que ela tem o Wilson, ela também tem esquizofrenia. Aí eu não sei até que ponto ela tem esquizofrenia mesmo ou não, mas ela tem uma cite assim, refratária tomando dose máxima de diurético, a cite não mobiliza. Eu operei uma hérnia umbilical dela com uma a fístula que estava vazando a cite. E assim, a Mas gente ela é já funcional, tem família que dá suporte, como é que é? tem, a mãe é médica, assim, ela não é totalmente independente, mas ela faz as atividades em casa, ela se veste sozinha, toma banho, é, ela só não pode sair na rua e no banco, sabe? Mas o resto. E assim, ela tem Eu acho que é um uma caso para considerar transplante, viu? refratária. Acho que é caso para considerar transplante. Então, é um casinho que eu vou mandar aí para Pode vocês. mandar, pode mandar. É só importante para esses casos, Rafael, Wilson com manifestação neurológica, se for possível, não dá penicilamina, viu? Porque a Tá. penicilamina tem um efeito de mobilização do cobre no cérebro, que justamente quando isso acontece, é que o quadro neurológico piora muito rápido. Então, o ideal para pacientes com quadro neurológico é você tentar tratar com acetato de zinco no primeiro momento, né? Então, ela já chegou Ou, usando a penicilamina aqui para mim, né? Ela passou então, num colega aí em São Paulo e ela já chegou usando a penicilina. Ela está usando faz uns 6 meses aí. eu agora eu manteria a penicilamina, mas assim, com muita reserva e já assim Aham. meio que olhando para a penicilamina com intenção de tirar, sabe? Uhum. O ideal para esses pacientes é realmente acetato de zinco mesmo, viu? Que é uma droga segura, não traz prejuízo do quadro neurológico, não vai modificar a história natural da doença dela também, mas pelo menos não vai piorar o que ela já tem. Sim, sim.
tá? O ideal é a penicilamina mesmo, mas o risco é justamente você piorar, sobretudo a parte motora dela, né? Uhum. Mas eu vou te ligar com calma para discutir Pra esse gente caso. ver. É. Quando você vier, você traz no avião, rapaz. Fica tranquilo. Não, a mãe dela quer que eu vá junto aí pro É? Einstein. Eu falei, não, vou mandar pro Einstein. Não, você vai junto, tá? É uma ginecologista aqui, uma senhorinha. Eu tenho pena, assim, ela tá E sem essa acho rumo, que vai sabe? até pro Partique em São Paulo, hein, Rafa? Essa vai pro Einstein mesmo. Não, essa vai pro Morumbi, entendeu? Tá bom. A gente vê Mas com aí calma. eu te ligo pra. Desculpa Tranquilo. interromper aí. Não, beleza. Ô, gente, vocês entenderam aí, meninos? Porque a aula é para vocês. Acho que sim, Entendi. né? Eu preciso estudar muito. Isso mesmo, isso mesmo. Se você tivesse saído daqui sem essa certeza, aí é que nós estamos na água mesmo. Nossa, é verdade. Não, Foi mas eu algumas horas já vou pegar no pé deles. Pode pegar. Depois puxando a a gente nossa orelha faz aqui, uma doutor. aula formal mesmo. Eu tenho uma aula de hepatite fulminante pronta aqui, mas é porque hoje a gente, por acaso, pegou esses 2 casos lá na enfermaria. Eu acho que é muito mais Foi bem interessante para legal. todo mundo ver os Não, foi casos muito do bom, que muito bom. ficar tendo aulinha de mostrar gráfico e artigo e etc. Isso daí é melhor vocês sentarem e estudarem o livro mesmo, que na fase que vocês estão aí é isso que vai agregar mais valor. Tá bom? E quando voltarem às aulas, eu também vou botar os meninos para assistir, né? Claro, claro. Aproveitar que vão ter todas, eu vou botar eles para assistir. Mas, assim, excelentes os casos, acho que faz muita diferença. É o que tu falaste, assim, assistir a aula é interessante, a gente pega os conceitos, mas a gente vê que na prática os casos nunca são tão By the redondinhos. Assim. book, né? Não, não são. E Então, é muito importante, meninos, assim, nós que estamos aqui somos pouca coisa mais velho do que vocês. Vocês vão ver que o tempo passa muito rápido e daqui a pouco vocês estão na lida aí conosco, né? Trabalhando do nosso lado, ao invés de serem supervisionados por nós. E vocês vão ver que assim, a dificuldade que hoje eu tenho é muito semelhante à dificuldade que vocês vão ter daqui a muito pouco tempo. A medicina é bem desafiadora nesse sentido, sabe? Porque a gente não tem respostas prontas para muita coisa, não. Os casos que são muito fáceis, qualquer um resolve, mas os casos que são difíceis para todo mundo. Então é muito importante a gente ter na cabeça isso, para a gente ter humildade, saber pedir ajuda e, sobretudo, consultar a opinião dos colegas que sabem mais que a gente, que já viram mais casos, têm mais experiência, tá? Vocês aproveitem aí que vocês têm acesso ao Rafael, Fernanda, são pessoas muito legais, assim, que vão dar ajuda para vocês agora e tenho certeza no futuro, para vocês poderem aproveitar essas coisas, tá? Porque eu certamente até hoje, quando tenho dúvida, apelo para os meus professores também, tá? A gente faz a mesma coisa sempre. Com certeza, É isso mesmo. tá bom? e agora enche o saco de vocês, inclusive, né? Ah, mas é um prazer, pô, nós estamos aí para isso. Ô, Muito Felga, bom. quando acabar essa zona, a gente precisa te convidar uma aula aqui para cá. Você tem que Ah, vir dar vai ser uma um aula prazer, presencial aqui. A vai ser um gente tá, prazer. a gente tá devendo uma aula aqui que é para te levar para comer umas comidas depois da aula. Sem problema, vai ser um prazer. Tá bom, Felga, Muito então obrigado, obrigada, viu? viu? Valeu, Alguém gente, perguntar obrigado.